Oi, oi, meu povo, como é que vocês estão? Bom dia, apareci de novo, como prometido. E venho aqui para falar com vocês como é que tá sendo essa segunda semana de cronograma. Tô olhando aqui pro cronograma, atrasei 3 dias de cronograma. Não consegui estudar ontem, por um motivo assim, não tava muito legal. E aí, ultimamente, eu vou trazer isso aqui, contextualizar para vocês. Desde que eu comecei a estudar para PM de Pernambuco, eu me dediquei com muito mais afinco. É como se eu tivesse aprendido a estudar um pouco mais. Não vou dizer que aprendi, porque precisaria de resultados para dizer isso. E a gente sabe que cada prova é uma prova, cada concurso é um concurso, são temas específicos, são coisas específicas, cada um com seu cada qual. Mas o que eu falo é que, assim, eu me tornei outro tipo de estudante. Antigamente eu ficava fissurada em metas. Eu preciso fazer isso, eu preciso dar uma olhada nisso, naquilo, naquilo outro. E no final do dia acabava que eu não conseguia fazer nada. Hoje em dia eu entendo a importância do meu período de descanso. Se eu entender que eu tô cansada, que eu não vou render e que não vai dar de jeito nenhum, eu não vou fazer aquilo. Então fica muito mais claro pra mim quando eu tenho essa percepção de mim mesma. Então, eu tô com esses dias atrasado do cronograma, mas tudo bem também, não vou zerar o cronograma, que teria essa opção de ter começado ontem do zero. Não vou fazer isso. Eu vou colocar o de hoje primeiro em dia, né? Que agora deve ser às 9h30 da manhã aqui. Então, eu vou colocar primeiro em dia o cronograma de hoje, para depois, ao longo da semana, ir repondo as metas, para que não me atrapalhem. Então, eu vou fazer isso, porque eu conheço a minha realidade. Por mais que eu não trabalhe fora de casa, que eu só estude, cuide de Alana e do serviço doméstico, ainda assim é muita demanda para que eu fique estudando. Ninguém passa 50 horas do dia estudando, que ninguém nem tem esse tempo de disponibilidade. Mas assim, a pessoa não pode viver de osmose, estudando o tempo todo, porque isso não é sustentável a longo prazo. O meu cronograma é de 90 dias, então eu preciso ter uma inteligência emocional para gerir ele. Então, eu fiz uma cirurgia de dente essa semana. Semana passada eu tive aquele monte de tessor. Então, assim, coisas aparecem, circunstâncias acontecem para todo mundo. A gente precisa ter um pouco de maturidade para administrar esses viés que acontecem e tá tudo bem. Só basta a gente ter um pouquinho de equilíbrio que vai dar tudo certo. Enfim, trazendo isso para vocês. Falando sobre organização, sobre cronograma, sobre semanas, um livro que tem me ajudado muito é esse daqui. Eu conheci esse livro através do meu nutricionista. Ele sempre postava sobre ele, é o Ítalo Ramos, tá? Meu nutricionista. Então ele sempre postava, sempre falava. E assim, eu ficava muito encantada com a dinâmica de Ítalo. Ítalo, ele é muito pragmático, assim. Ele é muito metódico. E isso foi que me deu uma luz, assim, maior. Eu não vou dizer que foi só Ítalo, porque passaram diversas pessoas na minha vida me ensinando. E a gente é assim, né? As pessoas ou nos trazem lição, ou elas nos agregam de forma clara. Então, Ítalo ele veio para agregar de forma clara, como diversos outros profissionais que passaram sobre a minha vida. Mas Ítalo em específico, eu tive um grande apreço por ele, tanto que hoje a gente manda em contato até hoje, com lance de dieta, de tudo, porque realmente eu me identifiquei muito com o perfil dele. Então, assim, esse jeito dele, metódico dele dar no começo, eu odiava. Eu odiava ter que preencher checklist, eu odiava ter que ficar mandando relatório. Hoje em dia, isso pra mim é o auge, sabe? Eita, eu tenho que mandar o relatório, vou fazer o relatório. Não vou falhar nisso, porque senão eu vou ter que comunicar no relatório. Então, assim, é muito massa isso pra quando a gente visualiza desse jeito. Então, assim, eu percebi que quando eu coloco minha vida em lista, eu coloco tudo claro, assim, buff, haja luz, a vida tem cor, sabe? Talvez tenha um CID aí por trás, tenha algum transtornozinho, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Então, assim, a gente se adapta com a nossa rotina. Antes da UAB, quando eu já tinha passado pela fase teórica da Polícia Militar de Pernambuco, eu tava lendo 10 páginas por dia do livro, eu adiantei muito. Só que passei uma semana sem ler nada. E, tipo assim, o lance do hábito, né? Você voltar ao hábito daquilo. Então, assim, passei um tempo sem ler nada. Então, isso frustrou um pouco meus planos com relação a esse livro. Mas eu disse, não, calma. Cada coisa no seu lugar. Eu tô agora no momento com um cronograma, que é um cronograma extenso, que eu preciso de dedicação a ele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou botar uma meta para ler de 3 a 5 páginas por dia. Então, eu voltei a ler. Tô aqui na página 89 e vou tentar manter na semana essas leituras de 3 a 5 páginas, porque realmente hoje esse livro, tipo, terminar o livro não é minha prioridade. Minha prioridade é colocar o cronograma em dia e ter noção disso, do que é prioridade para nós. Nos traz, assim, um fardo mais leve, vamos chamar de fardo, tá? Traz um fardo mais leve. Por quê?
Porque se você colocar na sua cabeça que você tem que dar conta de tudo, você vai ver sempre empilha, sempre impressão, e você não vai dar conta de nada. Tô olhando a chuva aqui, começou a chover. Você não vai dar conta de absolutamente nada. Vai fazer tudo mal feito, vai se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, e não vai conseguir se sentir produtiva. Então, por exemplo, hoje meu esposo foi trabalhar. Ele sempre tá saindo de 8 horas, 8h10, 8h20. Então, ele saiu esse horário. Eu tomei banho, tomei café, tudo, e me organizei. Assisti uns 15 minutos de dorama, já não me prendeu, aí já fechei o aplicativo, já fui começar a ler o livro, já terminei minha meta do livro de hoje. Já vim aqui para meu, como se fosse um planner mesmo, semanal, sabe? Vocês ignoram esse barulho de obra, porque aqui é condomínio, sempre tem um vizinho reformando alguma coisa. Então, assim, eu utilizo muito isso aqui. Não vou ficar mostrando não, porque tem detalhes da minha vida íntima, mas me ajuda muito. Pronto, vou mostrar um dessa semana que não tá todo completo ainda. E, por exemplo, isso aqui que eu precisava fechar ontem, esse evento que a Lana tem pra ir, que é uma festinha de uma amiga dela do parquinho, tá aqui já anotado na agenda. Deixa eu apagar aqui. Algumas dívidas, coloco no vermelho e vou dando um checklist, né, no que a gente pagou, no que ainda falta pagar, pra ter esse controle. E aqui eu coloco algumas metas semanais que eu quero incluir na minha semana. Por exemplo, fazer mais cardio, beber mais água, ler os livros, como eu coloquei tem aqui 3 páginas. O devocional, que é algo que eu confesso a vocês que eu tenho falhado bastante no meu devocional. Porque, veja só, eu tô estudando pra OAB. É muita leitura. Tem um livro, é muita leitura. Quando a gente vai pro devocional, é muita leitura também. Então, assim, eu não aguento mais. Então, como eu acabei negligenciando mais essa parte do devocional, é algo que eu botei como meta pra essa semana, pra eu voltar pro devocional. Porque por mais que eu ore, por mais que eu tenha meu momento de intimidade com Deus, quando a gente lê, a gente aprende mais de Deus. Eu entendo dessa forma. Então, eu coloquei isso. E resolver mais questões de concurso. Porque, assim, não é porque eu tô estudando pra OAB que eu não vou fazer mais concurso. Então, eu tenho que estar ativa nas matérias básicas. Por exemplo, português. Não vai cair português na UAB. Mas vai me ajudar na peça, vai me ajudar em outros concursos que eu fizer. Então, eu preciso estar ativa nessa disciplina. Então, veja que tudo precisa de uma organização, de um plano. Não quer dizer que você vai conseguir dar conta de tudo, mas você precisa ter um mapa para te guiar para onde você está indo. Então é exatamente isso que eu tenho feito por aqui, ter me organizado, minha mente fica ok, fica clean, fica limpa e tá tudo certo. Outra coisa que eu tenho feito muito, que tem me ajudado no meu processo de dieta, de emagrecimento e tudo mais, é tentar organizar a minha alimentação. Como eu falo pra vocês, o hábito ele vai sendo construído aos poucos. Não adianta eu, não, agora eu sou como saudável, eu sou como marmita, e não adianta, sabe? Vai ter dia mais atípico que eu vou recorrer a um pão com queijo, a um pão com ovo pra jantar e tá tudo bem, desde que isso esteja dentro do meu plano alimentar. Mas, geralmente, quando eu deixo o meu almoço pronto, pelo menos o almoço, porque de manhã eu preciso estudar, aí a Lana tem escola logo assim no primeiro meio da tarde, então eu preciso ajeitar mais, assim, esse meu momento da manhã. E eu levo ela pra van, né, pra condução, pra ir pra escola. E quando ela vai, eu já vou pra academia, já vou treinar. Só que essa semana é só cardio, eu não tô indo, porque eu realmente odeio caminhar, assim, é um negócio que pra mim é mesmo que tá me surrando. Eu não gosto de caminhar, é muito maçante pra mim. Então, eu prefiro correr, que também não prefiro muito não, mas se for pra caminhar ou correr, é melhor correr. Então, pra sair daqui, pra ir pra academia caminhar, eu já tô caminhando, então eu não caminho. Ontem de noite eu caminhei, levei a Lana comigo, foi bem legal, assim, foi uma conquista pra mim, porque se manter ativa é uma coisa. Trazer tua filha para essa realidade é outra que você começa a abrir os olhos assim. A Lana sempre teve um cenário de pais que praticavam atividade física. Porque eu pratico atividade física desde 2020 e o Wellington sempre fez. Por que eu falo que eu comecei em 2020? Porque eu já fazia musculação antes, mas não tinha compromisso. Eu só me entendi o que era atividade física quando eu entrei no CrossFit. Que eu disse, não, é isso aqui, a parada é essa. Então eu me apaixonei pelo CrossFit, dei tudo de mim, foi ótimo, foi lindo. Tive uma história linda com CrossFit, ainda tenho, amo, sou apaixonada. Mas tudo é momento. E o momento que eu tô hoje inserida de ter que dar conta de Alana, ter que dar conta de casa, de dieta, de estudo, de uma fase mais séria de estudo, mais madura mesmo, sabe, dos estudos. Então eu preciso de um horário mais organizado. E o CrossFit não tava me dando isso porque eu tava sem o apoio de Wellington aqui. Como o Wellington voltou para a região metropolitana, talvez eu volte pra o CrossFit e tal, mas futuramente, assim, sabe? Não seria algo pra agora, não. Agora eu realmente tô gostando de ir pra musculação, não sei como, tá, tipo,
super de boa, boto meu fone, fico lá ouvindo Nesquiole, os meninos lá. Então, é muito mais tranquilo pra mim, porque enquanto eu tô ali, é como se eu estivesse relaxando, de fato. No CrossFit é mais uma superação, sabe? E eu acho que eu não tô na vibe de superação, porque a vibe de superação, ela é mais enérgica. Eu tô me sentindo mais cautelosa nesses últimos meses, né? Depois eu venho aqui contar pra vocês como foi o rolê do estudo para concurso da PM Militar de Pernambuco. Foi por um triz de novo. E assim, dói ainda falar sobre isso, mas às vezes é necessário, porque às vezes tem outras pessoas na mesma situação que eu. Mas é importante dizer que eu sempre termino aqui falando uma frase motivacional e eu vou fazer isso novamente, porque eu acredito que as palavras têm poder. Quanto mais a gente faz, mais a gente atrai. E eu vou dizer aqui pra vocês uma frase que eu sempre costumo dizer, é clichê, mas não desistam dos seus sonhos. Não é porque a gente levou um tombo, que a gente perdeu uma batalha, uma guerra ali, uma situação. Uma guerra não, porque a gente perdeu uma luta, que a gente vai perder a batalha toda. A vida tá aí, tem muita vida pra ser vivida. Enquanto Deus nos der dias de vidas, a gente tá lutando, tá? Eu acho que essa é a grande sacada da vida. E a gente se doar com responsabilidade para os nossos sonhos. Eu ia falar nos doar ao máximo, mas é importante ter cuidado nesse máximo, porque às vezes o máximo é o máximo mesmo e acaba entrando em estafa. Então vamos ter consciência de que ninguém é sobre-humano, né? Você não é superdotado, eu não sou superdotada. A gente precisa ter ordem para poder controlar esse caos que é a nossa vida e encaixar na nossa rotina aquilo que é necessário. E o que não for necessário a gente vai deixando para depois. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês não sabem como isso me renova falar com vocês. Eu gosto muito de estar aqui desabafando, por mais que eu não seja uma influenciadora, não sei o que lá. É o meu diário e eu gosto de fazer isso. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.